Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Café com Propósito. Hoje começando um pouquinho mais tarde, às 10 horas. E hoje estamos falando sobre o 8º capítulo do livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. Chama-se o seguinte, olha só, o tema da nossa live. Seja bem-vinda, Sarinha. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Carlinha. Todo mundo aí vai entrando, vai chamando as amigas. O nosso tema de hoje é A Sua Língua Está Salva. É forte esse tema, né? Vou anexar aqui. A sua língua está salva? É uma pergunta. Nossa, esses capítulos do livro de Joyce Meyer realmente tem porções maravilhosas da palavra de Deus. Tem uma profundidade, então assim, eu sugiro que você possa ir no feed, tem todos os outros capítulos, tá certo? Dos capítulos anteriores, e você vai lá, dá uma olhadinha. Se você sentir dificuldade, você pode ir. Temos um canal no YouTube chamado Café com Propósito, e lá eu tô postando todas as lives, tá certo? Só é colocar Café com Propósito, @regi.nacelli. E aí você vai ter acesso a todas as outras lives. Eu tô tentando colocar elas na íntegra mesmo, tá? Colocando elas completas. Aquelas que eu não consigo, eu faço mini vídeos, tá certo? Mas não deixa de estar seguindo essa sequência, porque a gente vai compreendendo bem quando a gente vê o capítulo anterior, tá bom? Vou chamar minhas amigas aqui, que ainda não chamei ninguém. Vai chamando aí suas amigas. E eu vou chamando a minha. Não deixa de participar. Não deixa de orar por esse propósito aqui do Café com Propósito. Porque precisamos de oração, tá? Para que a gente possa permanecer, continuar. Para que Deus possa estar nos dando força, nos dando visão. Dizendo que Ele quer que realmente a gente venha a falar, né? Porque não estamos falando sobre nós estamos falando sobre o nosso Pai, né? Sobre o nosso Paizinho. Então eu sugiro que você possa estar mandando aí para suas amigas, tá bom? Seja bem-vinda, Michele. A nossa convidada já está aqui entre nós. Falei até com ela, né? Amiga, a gente só tem uma horinha mesmo hoje. Não posso me exceder por conta do horário. Mas vamos tentar ser sucinta e ao mesmo tempo falar aquilo que o Espírito Santo quer falar, quer conduzir a cada uma de nós nessa manhã, tá certo? Então, vamos lá. Seja bem-vinda, Leide. Seja muito bem-vinda, amiga. Então, gente, a sua língua está salva. Eu começo falando sobre o versículo Filipenses 2:12, que diz: desenvolvei, cultivem, sigam para o alvo e complete totalmente a vossa salvação com temor e tremor. Não confiem em si mesmos, tenham extremo cuidado, sensibilidade de consciência, vigilância contra a tentação, temor de qualquer coisa que possa ofender a Deus e desacreditar o nome de Cristo. Isso está em Filipenses 2:12, lembrando que tem uns parênteses que ela coloca para aprofundar mais a palavra, né? Quando ele diz desenvolver, ela ainda bota cultivem, sigam para o alvo completamente e assim vai. Então não basta, né, gente, sermos salvas, não basta. A língua precisa ser salva também, né? Precisa também de converter essa língua, né? E aí o apóstolo Paulo, ele chama esse processo de desenvolver a nossa salvação. O que significa exatamente desenvolver a nossa salvação? Em Efésios 2:8 e 9, Paulo declarou plenamente que a salvação não pode ser ganha, ela é dada pela graça de Deus e recebida mediante a fé. A salvação não é recompensa por boas obras, para que ninguém se glorie. No novo nascimento, não é? Deus, por sua graça, misericórdia, amor e bondade, Ele envia o seu Filho, Jesus Cristo, para viver em nós. Nos confere o seu Espírito Santo e cria em nós um novo coração. Deus faz todo o trabalho e nós recebemos o dom gratuito da salvação. Não tem presente melhor, né, gente, do que a salvação? Não tem.
Quando a gente para pensar, desculpa, me emociono porque não tem como a gente não se emocionar com a bondade e a misericórdia de Deus. A salvação é algo que não depende de nós. Nós não temos o poder de sermos salvos, né? Nós não temos o poder de sermos salvos. Mas, pela fé, nós aceitamos esse presente, né? Que é Jesus Cristo em nós, vivendo em nós, né? O Espírito Santo de Deus habitando em nós. Então, trabalhar a salvação que recebemos gratuitamente é uma outra etapa da nossa caminhada com Ele, né? É como se diz assim, ó... Filha, eu fiz tudo por você, eu entreguei o meu filho, eu entreguei o mais precioso que existia para você. E agora, o que é que você vai fazer com essa salvação, né? O que é que depende de você agora? É converter a sua língua, é buscar realmente se santificar, é buscar a presença de Deus, é buscar estar fazendo em obediência à vontade de Deus. Então, Deus deposita realmente a semente e nós cooperamos com a obra do Espírito Santo para que a semente cresça como uma planta que se apodera de todas as áreas da nossa vida. Então Jesus, ele é a semente de tudo de bom que Deus deseja para nós. A semente, ela é plantada por Deus, mas deve ser cultivada, nutrida, aguada e cuidada. O solo no qual ela é plantada, ela deve ser arado e sem ervas daninhas. Então, o nosso coração e a nossa vida são solo. Tudo que precisa ser mudado e removido não é feito de uma só vez, a gente sabe, não é? Existe um processo para nós desenvolvermos realmente a nossa salvação, no sentido não do sacrifício de Jesus, né? Aquilo ali já foi feito, já foi consumado. Nós não temos participação ali porque ele simplesmente se doou. Mas existe uma, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, né? Então, o nosso coração e a nossa vida são solo. Tudo o que precisa ser mudado e removido não é feito de uma só vez, como eu mesma tinha falado. Há um grande trabalho a ser feito e somente o Espírito Santo sabe quando e como. Enquanto o Espírito Santo ele trabalha certos aspectos da nossa vida, temos de submeter a ele a nossa vontade. Eita, que essa parte não é fácil, né? O que significa submeter a carne à liderança do Espírito Santo? Eu fiz isso, eu pensei, mas eu ainda não anotei. Eu vou depois parar e vou anotar isso. Eu deixo até uma tarefinha aí para vocês. Você já fez um inventário de todas as coisas que o Espírito Santo mudou em você desde o início da sua fé? Você fez isso? Você já fez isso alguma vez na vida? Certamente você vai ficar maravilhado em reconhecer quão diferente está agora comparado ao que você era lá no início. Quantas coisas você mudou pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Quantas coisas você mudou sua maneira de pensar, você mudou sua maneira de falar, você mudou sua maneira de agir, você mudou sua maneira de se comportar, você mudou. E nós sabemos que essa mudança ela começou ali, naquela cruz. Aquela cruz ali é o símbolo realmente da nossa mudança e da nossa transformação. Começou ali é o início de tudo. E aí a gente percebe sim, lá atrás, quantas coisas a gente mudou e quantas coisas a gente precisa mudar. São muitas coisas que Deus quer operar em nós. Como eu era antes, meu Deus, e como eu sou hoje. E eu digo, nossa, existe ainda um longo caminho para eu percorrer até chegar àquele lugar que o Senhor quer para mim. Mas eu tenho que apreciar a jornada, eu tenho que celebrar as vitórias, eu tenho que me alegrar em Deus. Eu tenho que saber que às vezes, muitas vezes, e certamente não é pela força do meu braço, mas é pelo Espírito Santo que eu me movo, que eu ando, que eu me conecto, que eu vivo. E é nessa novidade de vida que nós precisamos viver. Bela tá aqui, eu assisti uma live de Bela, recomendo que você assista depois. Que live linda, Bela!
falando sobre milagres, sobre o que Deus fez na sua vida. Meu Deus, que coisa linda, que transformação maravilhosa. Então a gente tem que parar e perceber, meu Deus, quantas coisas maravilhosas tu fizeste na minha vida, quanta mudança. E eu preciso me apropriar dessa mudança e querer a cada dia mais trilhar esse caminho de graça, de fé, de ousadia, de unção, de busca, de presença de Deus. O mundo clama pela presença de Deus, o mundo deseja Deus desesperadamente. Não estou falando de religião, eu estou falando de presença, eu estou falando de vivência, eu estou falando de graça, eu estou falando de vida com Deus, de vida no altar, de santificação perante Deus. Diz, Senhor, olhe, eu sou uma pecadora, Senhor. Eu sou uma pecadora que careço da Tua graça. Todas as vezes em que eu acordo, eu agradeço a Deus e digo, Senhor, me ajuda porque eu já não quero ser mais aquela Regina que eu fui ontem. Eu quero ser a Regina que Tu desejas que eu seja. Então me ajuda, porque sozinha eu não consigo. Eu não tenho esse poder, Senhor. Mas o que eu posso fazer, o que me cabe fazer, eu quero fazer. Eu decido fazer. Eu realmente coloco diante de Ti esse desejo do meu coração. E que você também possa fazer essa oração. Senhor, eu quero o que Tu tens para mim. Eu quero trilhar o Teu caminho. Gente, ontem eu tive eu disse, meu Deus, quanta misericórdia, quanta graça de Deus, né? E ontem eu fui fazer uma prova na faculdade. E essa prova eu estava muito preocupada, que eu tinha estudado tanto. E eu fiz, Senhor, assim, foi tanta coisa que eu estudei, eu não sei se eu vou conseguir realmente fazer uma boa prova. Mas Tu sabes, eu entrego a Ti. Eu entrego a Ti, Senhor. E aí, quando eu cheguei lá, teve uma misericórdia, uma graça tão grande de Deus antes de eu iniciar essa prova. Teve uma misericórdia tão abundante de Deus na minha vida que eu vi que era Ele, purinho, dizendo, filha, eu tô aqui, você vai conseguir. E eu fiz a prova, ainda não sei da resposta, ainda não sei do resultado, mas aquela sensação realmente que Deus me ajudou ali. Que foi Deus, mesmo que eu tenha estudado, mas foi Deus que me ajudou ali. Então, nas pequenas e nas grandes coisas, vamos agradecer a Deus, porque Ele é por nós, Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós, Ele quer vida plena, Ele quer vida abundante, Ele deseja de todo o coração nos abençoar. Mas nós precisamos dar a Ele o nosso coração, nós precisamos, Senhor, eu entrego tudo a Ti, os meus desejos, as minhas vontades, eu entrego tudo a Ti, Senhor, porque eu sei que Tu és o dono da minha vida, eu vou passar a eternidade contigo. A Tua salvação não é uma balela que as pessoas contam, a Bíblia não é um livrinho de história como muitas pessoas acham. Gente, as pessoas estão querendo mudar a Bíblia, as pessoas estão aí, né, dizendo que quer deixar a Bíblia mais adaptável, quer deixar o pecado adaptável para que as pessoas possam se sentir bem. Gente, pelo amor de Deus, não é? O Senhor, Ele pagou o alto preço, não é? E nós não podemos adulterar a Bíblia, nós não podemos adulterar a palavra de Deus. As pessoas estão querendo levar o pecado, mudando a narrativa. Eu mudo a narrativa e aí eu vivo a vida que eu quero, eu vivo a vida do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero e me sinto bem. Porque tudo é trauma, porque tudo é transtorno, porque tudo, gente, a gente sabe, eu tô estudando psicologia, a gente sabe, existe transtorno, existe trauma, existe tanta coisa. E Deus usa os profissionais para nos ajudar, certamente usa sim. Mas eu vou dizer para vocês, o que é pecado. O que precisa ser tirado, precisa ser tirado. Nós não podemos adulterar a palavra de Deus para que a gente possa pecar sem sentir que está pecando. A gente precisa se converter dos nossos maus caminhos, a gente precisa converter a nossa língua, a gente precisa converter os nossos pensamentos, a gente precisa converter a nossa casa. A gente precisa lavar a nossa alma com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pura, ela é verdadeira, ela é digna de toda aceitação. Nenhuma ciência, nenhum livro, nenhuma pessoa sabe tanto sobre nós quanto o nosso Deus. Então, gente, eu vou aqui chamar minha convidada. Me perdoe, Michele, eu ia ser bem breve, mas deixa Deus falar, né? O Espírito Santo, ele tem
ele tem liberdade, né? Ele tem liberdade nas nossas vidas para fluir da maneira que ele queira. E eu vou estar convidando aqui a minha amiga e eu peço que você também. A live vai estar gravada e você pode também depois compartilhar, tá joia? Ai, Jesus, Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Deus é abundante nas nossas vidas. Amiga, a paz do Senhor. A paz, Regina, tudo bem? Tudo jóia. Como é que você tá? Eu, Deixa eu só eu tirar aqui o estou, som. Pronto. eu estou bem, estou um pouco resfriada, até vou pedir já perdão de antemão se caso eu começar aqui a ter um excesso de Não tosse, se mas preocupe. normal, né? Aqui está muito seco em Pirassununga, frio e seco, então dá essa questão alérgica, né? Mas você estava aí me pedindo perdão por ter falado tanto e eu estava aqui, como muitas mulheres colocaram, sentindo a presença de Deus, né? Glória a Deus. Através da palavra, porque é o Senhor realmente que conduz, né, todas as coisas. Então, estava aqui sendo abençoado e me alimentando pelo que o Espírito Santo estava te conduzindo aí. Amém, amiga, amém. E aí eu quero que você fale o que Deus colocou no seu coração, que eu tenho certeza que foram coisas muito preciosas. Já quero, né, agradecer a sua presença também. E também teu aniversário foi dia 24, que Deus continue te abençoando, né, derramando Amém, obrigada. graça sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém, Regina. Você deu uma introdução aqui, né, sobre esse capítulo, e parece assim estranho quando ela coloca essa pergunta: a sua língua está salva? Nós sabemos assim que a salvação ela não é fragmentada, né? Nós estamos salvos, o Senhor nos salvou, mas quando ela coloca isso, é para que nós venhamos refletir sobre esse processo de santificação, né? Porque a nossa salvação é gratuita, né? Nós, como você estava aqui emocionada, e todas as vezes quando eu penso, principalmente quando eu leio o livro de Efésios, que fala, né, nós estávamos longe, mas agora nós estamos perto, porque o Senhor nos chamou. Então, gera realmente esse sentimento de gratidão a Deus por não estar mais nesse caminho de perdição e de ira de Deus. Mas aqui, quando ela coloca isso, é sobre esse processo realmente de santificação, de nós nos submetermos, né, ao trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. É como os milagres de Jesus. Alguns milagres que Jesus fez era assim, instantâneo, né? A mulher lhe tocou na orla do vestido, Jesus estancou na hora o sangue e ela ficou curada. Mas teve milagres que Jesus operou e que foi gradualmente um cego. Ah, o que você está enxergando agora? Ah, estou vendo uma sombra. Ah, e agora? Então, a nossa vida, esse é um processo, né? Que nós estamos constantemente, devemos buscar diariamente essa santificação, essa mudança na nossa vida. E eu escrevi aqui um versículo, no Salmo 141:3, o salmista, o título do salmo diz assim: oração por santificação. E nessa oração ele colocou: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Ou seja, ele estava dando ao Espírito Santo, a Deus, o controle da sua boca, da sua língua, né? E nós precisamos realmente, todos os dias, entender que a carne, ela vai sempre lutar contra as coisas do Espírito. Então, nós precisamos o quê? Subjugar essa carne pelo Espírito. Cada um de nós temos uma fraqueza no pecado. Talvez a minha fraqueza não seja a mesma que a da Regina, mas eu sei qual é o meu ponto fraco. Então, nesse ponto fraco, eu tenho que pedir ao Espírito Santo: Senhor, controla isso aqui na minha vida, né? E eu devo me submeter para que o Senhor realmente faça essa obra. E sobre a língua, tem um texto muito conhecido em Tiago, capítulo 3. Eu vou ler os versículos e eles claramente, eu não vou precisar tecer comentários, porque ele já fala muito claramente sobre a língua.
Tiago 3, a partir do versículo 5, diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grandes selvas. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e que é amargo? Que palavra forte, né? Tiago aqui não estava falando para incrédulos. Ele estava falando para cristãos salvos, mas que precisavam desse processo, desse trabalhar de Deus na questão da língua. Gente, se nós não realmente pedirmos ao Senhor para colocar um guarda à nossa boca, nós pecamos muito com a nossa língua. Nós precisamos realmente pedir, por quê? Aqui em Tiago fala que a mesma boca que abençoa, ela amaldiçoa. Mas isso não é conveniente que isso aconteça. Porque não pode de uma mesma boca sair bênção e maldição. Então, nesta manhã, que nós possamos refletir o quanto nós precisamos pedir ao Senhor. Senhor, como está a minha fala? Será que eu tenho pecado? Será que eu tenho desagradado ao Senhor com a minha língua? Porque realmente, como a Regina aqui falou, né? É um processo. E nós, principalmente mulheres, nós temos essa facilidade, essa tendência de murmurar, de reclamar. E um dos pecados que impediu que o povo de Deus alcançasse a terra prometida foi o pecado da murmuração. Então, muitas vezes com o nosso falar, com a maneira como nós falamos, as nossas palavras têm poder. Nós falamos isso na última live, né? Nós fizemos em março, abril, não lembro. Na nossa boca está o poder da vida e da morte. Olha só. Então, nós precisamos realmente nos policiar e dizer, Senhor, eu preciso de mudança, porque existe até uma falsa qualidade em algumas pessoas dizer, eu sou sincera, porque eu falo tudo que eu penso, né? Eu não levo desaforo, eu sou verdadeira com as minhas palavras, mas espera aí, até onde essa sinceridade tem sido feita de maneira sábia? Não é porque nós estamos falando o que é certo, o que é verdadeiro, que nós estamos falando de maneira sábia. O livro de Provérbios nos diz que o momento certo de falar, a maneira certa de falar, é que nós devemos trabalhar isso. Não é só por estar falando a verdade, como eu falo a verdade. Então, tudo isso envolve o quê? A nossa língua, a maneira de nós falarmos. E até quando estava falando assim, a sua língua está salva, né? Então, será que nós somos salvos em algumas coisas? Não, nós somos salvos. Mas está convertido? Então, alguns crentes falam assim, eu sou convertido, mas o meu braço não, hein? Não mexe comigo que meu braço ainda não foi convertido. E às vezes isso também serve para a língua. Não, eu sou crente, mas também eu não vou guardar aqui o que eu preciso falar. Eu vou falar. Se tiver que falar, eu falo, porque minha língua não está convertida. Não. Nós temos que glorificar a Deus em tudo. E como a Regina colocou, se realmente nós somos salvos e reconhecemos o poder transformador de Deus na nossa vida, nós temos que lutar
lutar diariamente por viver uma vida que agrade a Deus. Então, se o meu modo de falar, o meu modo de viver não está condizendo com o fruto da salvação, né? Que o Espírito Santo gera em nós um fruto. Será que o meu fruto está sendo agradável? Né? Isso em todas as áreas da minha vida. Então, eu preciso, não, Senhor, realmente ainda eu não alinhei o meu modo de falar como um cristão deve fazer. Então, Senhor, cuida disso aqui para mim, porque Deus, através disso, Ele quer operar na nossa vida, como nós vamos ver aqui, como a Joyce Meyer colocou, quando Deus falou que queria trabalhar na vida dela nessa questão da linguagem, Ele apresentou para ela 3 personagens bíblicos que teve problema com essa questão da boca, da fala, né, do falar. E o primeiro ela coloca aqui a língua temerosa de Jeremias. Deus chamou Jeremias, mas ao ouvir o chamado do Senhor, o que ele fala? Aqui no Jeremias 1:4, do 4 ao 10, ele diz assim, ó, Deus, eu não sei falar não, porque eu não passo de uma criança, ou seja, uma pessoa sem experiência, né, sem conhecimento. Não, eu não posso, eu não sei falar. Olha só, Deus estava chamando Jeremias, mas ele começou a falar coisas que Deus não havia dito. Eu acho interessante uma frase que ela colocou aqui no livro, que ela coloca assim, se Deus diz que você pode, então você pode. Só que ao ouvir o chamado do Senhor, qual foi a primeira reação de Jeremias? Ele pensou, meu Deus, não vai ser algo fácil. Então veio o temor, a insegurança e o descrédito nele mesmo. Só que quando se fala em chamado de Deus, não diz sobre aquilo que eu sou e o que eu posso fazer. Mas é sobre o que Deus está dizendo que eu posso. E isso é nele, não é em mim. É interessante que as pessoas que Deus chamou na Bíblia, né, nenhuma delas eram perfeitas. Todas elas tinham uma dificuldade, né? E Jeremias aqui, ele coloca para Deus aquilo que ele está sentindo. Ele começa a falar sobre o que Deus pediu para ele fazer a partir das suas emoções, a partir das suas reações, mas não do seu espírito. Nós temos que acreditar naquilo que Deus falou ao nosso respeito. Porque quando nós tivermos fé, não, Deus me chamou e Ele disse que eu vou falar sobre isso. Eu devo acreditar nisso. É difícil? É. É uma coisa que sai da minha capacidade, sim, mas eu tenho que acreditar naquilo que Deus está falando. Então, com essa experiência aqui de Jeremias, nós aprendemos que nós falamos, nós não devemos falar a partir das circunstâncias que nós estamos vendo. Daquilo que nós só podemos enxergar no natural. Jeremias se via como alguém sem experiência, como alguém incapaz para ser profeta das nações. Mas nós precisamos vislumbrar o que Deus fala ao nosso respeito. O que Deus tem falado ao seu respeito. É sobre isso que deve falar a sua boca, porque as dúvidas vêm, né? A insegurança vem. E se nós falarmos sobre isso, a respeito de nós, é isso que nós vamos viver. E amiga, assim, interessante, eu escutei um dia desses algo que eu achei bem interessante, né? Que o inimigo, ele luta para que a gente realmente acredite nas mentiras dele, a nosso respeito, e desacredite das palavras que Deus tem para nós. E aí tá muito a ver com essa questão do que a gente tem se alimentado, né? Porque eu digo assim, se a gente amanhece o dia, se a gente não faz nenhum devocional com Deus, que a gente não busca Deus. Claro que tem pessoas que, Regina, eu não consigo fazer devocional de manhã, eu tenho uma vida muito corrida. Mas assim, uma oração, um momento que você possa estar ali falando com o Senhor,
não é? Se você não está se alimentando de Deus, certamente você vai murmurar, certamente você vai falar o que não deve, certamente você vai estar desagradando realmente a Deus, porque a nossa vida, nós somos seres materiais, nós estamos aqui nessa terra, né? E a gente se vê muitas vezes, né, com muita gente falando tantas coisas completamente contrárias à palavra de Deus. Então, se a gente realmente não se alimentar daquilo que Deus tem nos dado através da sua palavra, através da oração, através realmente de você estar escutando outras pessoas realmente falando de Deus, lendo livros que possam te ajudar a avançar espiritualmente, realmente a gente tem essa tendência, né, de estar sempre falando, reclamando, né, saindo daquela rota que Deus tem para a vida da gente. Sim, quando você fala aí do inimigo, né, que ele aproveita, ele não espera que porta se abra, ele apenas precisa de uma brecha, né? E a Joyce Meyer falou assim que Deus falou isso com ela: Joyce, você não precisa abrir portas para o diabo, apenas uma brecha. Então, se Deus me chamou e me capacitou, e eu falo assim, Regina, eu não vou falar nessa live, sabe? Eu não tenho o que dizer. Ah, eu não sei o que falar, eu não sou eloquente, eu tenho vergonha. Então, isso aí vai trabalhando, porque o inimigo trabalha no nosso pensamento, e eu vou acreditando naquela verdade que Satanás plantou no meu coração. E até mesmo, se nós formos falar sobre feridas da alma, talvez em nossa vida, alguém já falou isso para você, para mim. Ah, você não consegue. Você não tem habilidade para isso. E eu acreditei. Só que aquilo não foi o que Deus falou a respeito de mim. Foi o que alguém falou a respeito de mim, ou que eu me deixei acreditar. Então, hoje, Deus está nos chamando para trazer à memória o que Ele já te chamou para fazer. Ah, Senhor, mas não, Ele não está perguntando se você é capaz. Ele já disse que você vai fazer. Então, se Ele te chamou, Ele te capacita. Ele fala, você vai fazer, você vai falar, porque eu te capacito, né? Mais uma vez, não é sobre o que eu posso fazer, mas o que Ele me capacita a fazer. Né? Então, nós precisamos realmente acreditar no que Deus fala ao nosso respeito. Porque, como diz, né, a última palavra do Senhor. Então, Regina, como Regina falou, vai ter dias que... Tem dias e dias, né? As nossas emoções, elas são volúveis, elas flutuam, né? Então, tem dia que eu acordo como Davi. Hoje eu vou vencer aquele gigante. Aí já tem dia que fala, ai, esse gigante é muito grande, eu não vou conseguir. Mas nós temos que nos apegar, né, àquilo que Deus já falou ao nosso respeito. E aqui fala algo muito interessante. Deus estava chamando Jeremias para viver uma nova etapa. E essa nova etapa fala de diferentes desafios. Ela até coloca aqui, ó, nova etapa, novo demônio. Porque, olha só, nós, diante de certas batalhas, a gente vai crescendo. É como, vamos pensar assim, num jogo de videogame. Você vai passando fases e cada fase vai ficando mais difícil. E em cada fase, o inimigo ele é mais forte, e os desafios são maiores. Mas é por isso que Deus agora precisou, no versículo que fala que se Deus tocou na sua boca. Né? Fala assim, ó, Deus estendeu a mão, tocou minha boca e diz, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Agora, além do chamado de Deus, havia um toque de Deus na vida dele. Ele falou assim, vai, porque agora você vai falar do que eu vou te mandar dizer. Então, as coisas que Jeremias falou não era fácil, mas ele foi na força do Senhor. Então, sobre essa perspectiva de Jeremias, que nós passamos pelas mesmas situações, não retroceda
quando você vê que está enfrentando um novo desafio. Foi Deus que te capacitou, te proporcionou e te chamou para você viver essa nova fase. E Ele vai tocar na tua boca, Ele vai mudar esse algo em você que precisa. Essa dificuldade, a de Jeremias, a gente está falando da língua, né? Mas talvez a sua dificuldade não seja essa. Deus vai trabalhar nessa sua dificuldade, nessa sua limitação, para te mostrar que é Ele em você que vai te capacitar a fazer aquilo que Ele te chamou, porque Ele foi chamado desde o ventre. E os planos mudam, mas o chamado de Deus, Ele não muda. Deus não vai mudar o chamado da tua vida. Ele vai te usar no tempo certo. Então, de uma maneira ou outra, submeta-se. Submeta-se ao trabalhar do Espírito Santo, porque Ele vai te usar. Né? A Joyce falou assim que ela orava por uma unção mais forte de Deus. Porque Deus chamou a Joyce para ser usada nessa área da administração. E ela, Senhor, eu quero ver pessoas sendo tocadas, eu quero pessoas sendo incomodadas, porque o Evangelho, ele é confronto, as pessoas têm que ser mudadas. Às vezes nós queremos ser usados e falar assim, eu quero falar coisas boas só, né? Aquilo que massageia o ego do povo, mas a proposta do Evangelho não é essa. A proposta do Evangelho é mudança radical. E às vezes nós tememos em falar aquilo que Deus nos mandou, mas é a palavra. É a palavra. E nós precisamos falar. A Regina falou com muita propriedade aqui no início, que as pessoas hoje estão querendo assim, deixar a Bíblia mais light, para que a Bíblia se alinhe às necessidades das mudanças culturais e sociais de hoje. Mas a Bíblia não é para ser mudada. Ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela não muda. A palavra de Deus está dizendo, os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não passará. Então as gerações mudam, as ciências mudam, há novas ideias, mas a Bíblia vai se manter como ela é. E se eu quero falar do que Deus está me mandando, e se Ele manda eu dizer, não importa se isso culturalmente não é mais aceito, mas é bíblico. E Jeremias enfrentou isso, porque ele estava profetizando a um povo de dura cerviz. E eles estavam para passar por um processo de exílio e tudo mais. O povo queria ouvir coisa. Não, porque havia profetas que haviam se levantado e falaram, não, vocês vai aqui, ó. Pode fazer suas casas aqui, porque Deus vai abençoar vocês aqui. Jeremias, não. As nações virão aqui, vão subjugar vocês e vocês vão sofrer. Essa era a palavra do Senhor. E ele temeu. Mas no momento que Deus tocou na sua boca, ele se sentiu fortalecido. Então, Deus tem um chamado para você. E se você está se sentindo como Jeremias, temeroso, inseguro e desacreditado, comece a falar daquilo que Deus falou a seu respeito. Você é escolhido por Deus desde o ventre. Antes de nascer, Deus já tinha te escolhido para essa missão. E você vai conseguir cumprir porque é na força do Senhor. Amém? Amém, amiga. E aí agora ele fala sobre a língua pesada de Moisés. Aí ele tratou agora com outro personagem aqui. Moisés, ele apresentou a Deus o que é a sua fraqueza. Deus disse a Moisés, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nunca fui, nem outrora, nem depois que falasse ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Então, Moisés falou assim, Deus, eu acho que o Senhor errou em me escolher. Olha só, eu nunca soube falar. E nem depois que o Senhor me chamou, eu melhorei. Eu continuo do mesmo jeito. Uns dizem que ele era gago, né? E eu não sei qual era a questão, mas eu sei que ele tinha medo. Ele não queria falar, ele achava que não estava preparado. Então Moisés apresentou a Deus a sua fraqueza. Como que se Deus não conhecesse. Peraí, eu vou chamar Moisés. Deus chamou Moisés. É verdade, Moisés, você não sabe falar, né? Desculpa, eu errei. Isso não acontece com Deus, gente. Não. Deus te conhece e Ele te chamou exatamente como você é. Nós não
temos desculpa, falar, Senhor, será que o Senhor não errou? O Senhor me chamou aqui para fazer live, a Regina aqui, esse café com propósito, mas, Senhor, será que o Senhor acertou? Eu acho que, né, Deus queria usá-la assim mesmo, tem um hino que diz, mas mesmo assim me escolheu. Deus sabe qual é a nossa limitação, Deus sabe onde nós iríamos errar, onde nós iríamos falhar, mas sabe uma coisa interessante? Ele não desiste de nós, porque não há e não haverá ser humano perfeito. Por isso mesmo, porque o poder de Deus ele vai se aperfeiçoar na minha e na sua fraqueza. Paulo coloca um versículo, eu não lembro qual é uma das cartas dele, que fala assim, mas nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Moisés ia falar com o faraó pesado de língua mesmo, com essas dificuldades, porque era Deus. Ia fazer através da vida dele, né? O que Deus faz não é para ser entendido com a mente humana. E parece contraditório para nós. Nossa, Deus vai escolher Moisés para falar com o faraó, sendo que ele tem essa dificuldade para falar. Ele não poderia já ter escolhido Arão? Mas era com Moisés, né? E Deus, ele queria trabalhar essa fragilidade em Moisés, né? Deus usar alguém para ser seu porta-voz quando essa pessoa é limitada nessa área. Porque é realmente nessa área que Deus quer que você cresça. Às vezes a gente fala assim, ai Deus, mas o Senhor me chamou para falar sobre filhos, mas eu não sou uma boa mãe. Mas é exatamente por isso, Deus quer trabalhar na sua vida como mãe, para que você se desenvolva, cresça e que você abençoe outras pessoas, né? A visão do Senhor é que nós vemos crescer na sua presença. Porque é exatamente esse o propósito do Senhor. Ele quer trabalhar isso que é ruim em nós, para nos fazer lembrar que tudo que fazemos vem dele e é para ele. Somos apenas seus instrumentos. Quando ele chama Gideão, o Gideão está malhando trigo lá no lagar, e Gideão fala outro que acha que Deus errou, né? Mas Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai e minha família é menor. Quer dizer, eu não tenho aparência, eu não vou lutar contra os filisteus. E ele fala, não, tu és varão valoroso. Olha aí as palavras. Gideão estava falando algo que ele se achava pequeno e insignificante, mas Deus estava dizendo que ele era valoroso. Pergunte para Deus aí hoje o que ele pensa ao seu respeito. Porque ele te designou para essa missão e você está se achando incapaz de fazê-lo. Então fala, Senhor, se eu estou aqui, então me mostra o que o Senhor disse ao meu respeito. E é sobre isso que nós temos que falar. Não, Deus disse que eu vou falar com o faraó e eu vou falar com o faraó. Né? Acreditar, novamente falando, né? Aquilo porque eu simplesmente sou instrumento, não é a minha capacidade, né? E aí Deus fala para Gideão separar ali, né? O seu exército tinha 32 mil. Deus falou, não, não é com 32 mil. Né? Deus queria mostrar que era com a capacidade de Deus. Deus ele vai fazendo aquele teste, fica apenas 300, e com aqueles 300 ele dá a vitória. Então, comece a vislumbrar, né? Você tem essa dificuldade, né? Senhor, eu quero falar a tua palavra, eu quero ministrar, mas eu não sou eloquente, Deus. Eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu sou tímida, às vezes né, as minhas palavras não estão alinhadas com a tua vontade, mas é realmente por isso que Deus está querendo que você faça, porque Ele não quer que você permaneça nesse mesmo lugar. Ele quer que você avance, que você cresça. Então deixe aí o Senhor tocar na sua boca, mudar a sua linguagem, né, o seu pensamento, aquilo que você crê, e deixa Ele te usar. E aí a resposta de Deus para Moisés foi, quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Então, queridas, né, o Senhor,
Ele sabe o que ele fez, ele não errou quando ele chamou a Regina, ele não errou quando ele me chamou, ele não errou quando ele te chamou. Cada uma para fazer aquilo que Deus designou. Então, Deus fala para Moisés, vai, pois agora eu serei com a tua boca. Então, voltando lá no início, né, que a Regina falou, submeta-se hoje. Né? Se a tua língua tem te feito pecar, como nós lemos aqui em Tiago, né? Porque muitas vezes nós usamos a nossa língua para amaldiçoar, até sobre a nossa própria vida, né? Desacreditar daquilo que Deus tem falado. Muda o teu modo de falar hoje. Deixa Deus curar a tua língua, deixa Deus salvar a tua língua, né? Deste aprisionamento de pecado, porque nós somos filhas do Senhor e a bênção em tudo aquilo que nós fazemos. Não, mas já, porque também, gente, né, a forma como nós falamos é um hábito, é um estilo de vida, e nós podemos mudar esse estilo, né? Como que a gente muda? Levando a nossa mente cativa, mudando os nossos hábitos. Leia a palavra, medita na palavra. E você vai começar a falar a respeito disso que você tem enchido a tua mente, enchido o teu coração, né? E aí a gente vai falar sobre os lábios impuros de Isaías. Você quer colocar alguma coisa, Regina, a respeito disso que a gente já tem comentado aqui? Não, amiga, fica à vontade. Estou só lhe escutando aqui, sendo alimentada. Amém. E aí, gente, nós vamos entrar numa questão muito séria e real. Isaías, profeta do Senhor, reconheceu que ele era um homem de lábios impuros. A gente pensa, meu Deus, verdade. Às vezes a mesma boca que profetiza, que prega nos púlpitos, que dá licença, que testemunha, que ora, que estende a mão e fala assim, em nome de Jesus, seja curado. Infelizmente, às vezes essa mesma boca, né, que não pode sair duas coisas da mesma boca, mas às vezes a gente para e fala, meu Deus, ainda a palavra torpe, ainda saem palavras profanas, né, palavras que vai em sentido contrário àquilo que Deus quer, né? Então, quando ele viu, Deus se apresentou para ele, né? Ele teve uma visão e ele viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Olha, Deus, quando chegar o tempo de Deus realizar algo na nossa vida, ele vai se apresentar. Porque eu já falei, eu vou repetir, Deus não vai desistir de nós. Não vai desistir. Ele investiu nas nossas vidas. E vai ter uma hora que ele vai falar assim, peraí, vamos ter um encontro aqui. E ele teve esse encontro aqui com Isaías, ele viu aquilo tudo e falava, e quando ele viu aquilo tudo, ele falou assim, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram um rei. Como pode isso, meu Deus? Eu sou uma pessoa que estou vivendo uma vida que não agrada a Deus e eu tive essa visão. É porque exatamente Deus queria mudar a vida de Isaías. Deus queria purificar aquilo para ele viver coisas novas na presença do Senhor. E lábios impuros, irmãs, como que isso pode, né? Não há poder. Depois ela coloca aqui que não haverá poder se nós quisermos viver essas, não tem como viver essas duas vidas. Não tem como assim eu viver na carne, né? Eu viver na carne e quando eu for usada nos dons ministeriais, entro no espírito. Não tem. Eu preciso procurar viver essa vida de piedade, de santificação, de purificação constantemente.
Vai ter dias que eu vou falhar, vou errar sim, mas não vai ser a minha conduta, né? Isso não vai mais fazer parte do meu estilo de vida. Eu vou escorregar e eu já vou voltar para o meu lugar. O que não pode é a pessoa, né, ser cristã e querer achar que está tudo bem. Eu falo assim mesmo, eu sou assim mesmo e está tudo bem. Não está. Deus queria mostrar algo para Isaías e ele precisou reconhecer essa falha nele. E aí o que que aconteceu? Deus ali, ele viu que voou, né, veio voando para ele um serafim, trazendo na mão uma brasa viva. Eita, que a palavra de Deus, ela toca, né? Ela toca na nossa vida e ela queima. Sabe que tem enfermidades que precisam de ser queimadas ali para estancar a expansão daquela infecção? Deus, para às vezes no curar, ele vai ter que queimar, sabe? Vai ter que passar pelo fogo, ele vai ter que queimar ali e tirar a iniquidade da nossa vida. É aquele momento que a gente vai sentir, sabe? Como que assim, isso agora Deus me curou, tratou isso agora de vez comigo. Nós vemos aqui, nós falamos que há coisas que são demoradas e há coisas que são instantâneas. Isso aqui nós vemos na experiência de Isaías, que foi uma purificação instantânea. Olha só, eis que ela tocou nos meus lábios e a minha iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Olha aí, ele pecava com a sua boca, mas no momento em que Deus tocou com aquela brasa viva que foi tirada do altar, aleluia, tirada do altar, tocou a vida dele, gente, é aquele toque que, sabe aquela mudança, hoje eu sou outra pessoa, a partir de hoje, sabe que aquilo ali já não me dá mais prazer? Certos tipos de conversa, eu não fico mais em rodinha de conversa que fica com falação de coisas fúteis, que não vai trazer um, não vai acrescentar na minha vida, sabe? Conversações tolas, conversinhas que ele habitava no meio de um povo de um puro lábios, então a gente foi vendo que aquilo ali passou a fazer parte da sua vida. Ele adotou um estilo de vida de um meio em que ele vivia. Mas Deus tirou ele daquele meio. Você vai continuar nesse meio, mas não da mesma maneira. Você vai ser diferente. Foi quando Deus disse: vai a esse povo e dize o que eu estou falando. Então, quando nós estivermos no meio desse povo, nós não seremos mais como eles. Talvez a gente vai chegar no meio daquelas mulheres, né, que está falando mal dos seus esposos, que está sem esperança de vida, querendo chutar o pau da barraca, como diz, né? Ah, meu casamento não tem mais jeito, e meus filhos. Não, você vai, né? Eu não consigo nada, eu vou parar. Não, você vai ser diferente, você vai agora ter palavras de Deus para dizer ao povo. Você não vai ser mais como eles. Você vai fazer a diferença, você vai falar aquilo que vem da parte de Deus, porque o Senhor tocou na tua boca e trouxe vida, trouxe mudança para a sua vida. Então, Deus sempre busca alguém que tenha um coração perfeito. Ou seja, desejoso dele aqui, ela coloca isso, né? Porque Isaías, ele desejava a presença do Senhor, mas ele precisava de tratamento. Ele precisava de um tratamento no seu coração, né? Só Deus pode mudar o nosso comportamento. E aí ela fala, né, que a partir desse chamado vem a unção e a capacitação. Então Deus nos chama, Deus nos unge e nos capacita. E aí, depois que ele entende isso, Deus faz uma pergunta: e agora? A quem verei quem age por nós? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Tá vendo? Depois que Deus curou ele daquele pecado, né, daquela iniquidade, ele se sentiu capacitado para fazer. Então Deus, ele vai curar essa ferida, né?
essa dificuldade que eu e você temos para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, né? Essa verdade nos encoraja que quem quer ser usado por Deus sente que tem defeitos, né? Isaías sabia dos defeitos, ele era um vaso rachado, mas sabendo que ele tinha conserto e que Deus iria moldar e transformar em vasos para o seu uso. Purificado, ele foi purificado com o fogo que veio direto do altar. Aleluia. Glória a Deus. Que essa seja a nossa oração nesta manhã, né? Purifica-me, Senhor. Salmista Davi, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Se é a tua língua hoje que está impedindo de você ir mais além, deixa Deus tocar hoje, deixa o Senhor tocar na tua boca e te purificar e te derramar unção poderosa sobre a sua vida para que você venha testemunhar e continuar falando das coisas de Deus. Aqui em João, capítulo 8, versículo 32, ela coloca, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Glória a Deus. Crente precisa de libertação também. Às vezes fala assim, culto de libertação, né? Então vamos chamar o pessoal lá do mundo. Sim, mas vá preparado também. Nós precisamos nos libertar de nós mesmos, sabe, aqueles pecadinhos que fica assim, mas é só isso, é só o meu jeitinho de falar. Não, Deus quer mudar isso aí para fazer algo maior, né, com as nossas vidas. Amém? Amém, amiga. Eu estava hoje de manhã, né? Lembrei daquele louvor bem antigo e estava até louvando ele, né? Que eu disse, meu Deus, olha, o Senhor me fez lembrar daquele louvor que é até da harpa cristã, né? Basta que me toque, Senhor, para minha alma cansada vencer, né? Quantas vezes a gente, assim, em nossos momentos com o Senhor, né? A gente precisa pedir que Ele venha nos tocar, porque é como a gente mesmo falou, não é pela força do nosso braço, né? O Senhor, ele entende que existe intenção no nosso coração de fazer a vontade dele, né, de andar nos caminhos dele, mas sabe sim das nossas limitações, né? E é justamente nessas limitações que a gente tem que pedir a ajuda dele, né? Senhor, me ajuda, né? Eu tô sentindo dificuldade aqui, né? Eu não estou entendendo ali, não é? Eu novamente fiz a mesma coisa que eu não queria fazer, né? Paulo até fala, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal, esse sim eu faço. E o Senhor sabe da nossa natureza humana, né? Das nossas limitações, mas Ele é tão poderoso que Ele pode fazer assim como Ele fez em Isaías, né? Ele tocou realmente com as brasas do seu altar e purificou ali aqueles lábios que eram impuros, né? E tantas coisas que Deus pode fazer conosco, né? Basta a gente realmente colocar diante dele, né, o nosso pedido, as nossas orações, crendo que ele é fiel para cumprir, para completar a boa obra que ele mesmo iniciou, né? E Amém. esses dias eu estava escutando um testemunho lindo de um homem que ele era extremamente violento. Aos 16 anos ele tinha assassinado uma pessoa e passou anos na penitenciária, né? E ali ele depois quando saiu de lá ele saiu ainda pior, porque ele dizia que a mãe dele dizia para ele, vê a força da palavra. A mãe dele dizia para ele, eu não quero saber de você, você é um demônio. A mãe dizia isso, porque já tinha sofrido com o pai violentava ela, então ela dizia que ele era a figura pior do que o pai, né? E proferiu essas palavras, dizendo que ele era um demônio. E ele disse que era tanta raiva que existia dentro dele que ele começou a trabalhar com essas coisas de luta. Ele ia para as ruas, né, para bater, e muitas vezes ele foi ensanguentado, assim, ele vivia assim, se drogando, bebendo, né, para anestesiar aquela dor. E chegou um rapaz para falar da palavra de Deus para ele, ele quis bater, botou o cara para correr. E ali esse rapaz se distanciou, mas, claro, não acredito que Deus utiliza pessoas para estar orando. E de repente, esse homem, ele conhece aí esse grupo de pessoas e ele diz assim:
Eu quero fazer era um curso chamado curso aí Alfa, que é um curso da palavra de Deus, e hoje esse homem trabalha, minha gente. Ele é pregador da palavra, Glória a né? E Deus. ele disse que perdoou a mãe dele. Ele tem várias cicatrizes no rosto. Assim, ele é um assim enorme. Sabe aquele homem bem forte, bem grande, que você olha para ele, a pessoa que não conhece vai sentir medo. Mas ele é um homem extremamente usado por Deus. Veja a transformação. E ele disse que foi assim, ó. Ele dormiu, quando ele acordou diferente. E Que ele disse que bênção. não tinha mais desejo de bebida, não tinha mais desejo de drogas, não tinha mais desejo de nada disso. Né? Eu acredito que assim como o Isaías, né? O Senhor foi ali, tirou toda aquela vontade que ele sentia, né? Tirou todo o mal que podia existir na vida dele. Claro que ele passou pelos processos, né? Que a gente sabe que os processos eles existem e eles são necessários. Mas assim, aquilo que aquele homem não poderia fazer pela força do braço dele, o Senhor fez. O Senhor tirou Sim. aquilo que ele não ia ter capacidade nenhuma de fazer. O Senhor, não, peraí, que aqui eu chego, aqui eu tiro, e aquilo que ele precisa fazer, o Espírito Santo, ele vai trabalhando, né, na nossa vida. Então, assim, a gente vê histórias belíssimas de transformação, né? Se a gente parar para colocar, até colocar no YouTube, assim, ó, testemunhos, você vai ver cada coisa linda que o Senhor fez. E não é o diferente nos dias de hoje, né? Porque o Senhor mesmo, ontem, hoje e será eternamente. O poder de Deus, ele não cessou, né? O poder de Deus, ele é grande, ele é intenso, né? Basta a gente crer, né? E tem coisas que é como esse homem. Se a gente parar para pensar, meu Deus, alguém fez algo por esse homem para que esse homem chegasse a ser desse jeito? Não, foi Deus purinho na vida dele. Deus purinho. Depois, claro, Deus enviou pessoas para falar do curso, para ele participar, para ele aprender, mas aquela coisa assim forte, pesada, que era difícil demais para ele, o Senhor tirou, né? Então, que a gente possa crer nesse Deus poderoso que salva, que liberta, que transforma, né? Que realmente a gente pode se utilizar de várias coisas. A gente pode ler livros, a gente pode fazer terapias, a gente pode fazer várias coisas assim que vão nos ajudar e que é louvável. Mas tem coisas que é só Deus quem faz. Tem coisas que é só Ele que opera, né? Porque a É, profundidade que tem da palavra não tem canto nenhum. Né? A palavra ela é completa, né, e amiga? você falando aqui, Regina, desse trabalhar de Deus assim instantâneo na vida desse homem, mas fica aqui também para gente, nós não podemos desistir de nós, né? Se Deus não desiste de nós, por que nós vamos desistir? Porque o que que acontece? Nós estamos num processo e às vezes a gente fala assim, ah, Senhor, eu tento tanto, mas eu sempre caio nesse mesmo erro. Olha aí eu falando de novo, olha aí eu reclamando de novo, mas é, é processo, né? Deus, é a gente não desistir, Senhor falar, não, eu vou prosseguir. Um dia a gente deixa uma coisa, outro dia a gente deixa outra, e quando nós vamos ver, nós estamos vivendo uma nova vida na presença do Senhor, porque é o Evangelho que muda, né, a gente, né? É É a verdade. palavra de Deus que nos muda e nos molda como Ele quer nos usar. Amém, amém, amiga. Que palavra poderosa. E eu queria que você fizesse uma oração, né? Para que Deus possa nos ajudar, né? Se ainda não vemos coisas em nós que precisam ser transformadas, né? Porque a primeira coisa é nós cairmos em si, né? Nós precisamos cair em si. Poxa, às vezes a gente acha que não, eu tô bem, eu tô de boa, né? Às vezes a gente tem uma visão até distorcida da gente, né? Então, Sim. assim, que o Senhor ele possa também tirar as vendas dos nossos olhos, né, para que a gente possa se enxergar de fato como nós temos sido, mas claro que Ele não nos deixa como somos, Ele nos transforma, Ele nos ajuda. Né? Então, assim, primeiro, essa oração para que Deus possa realmente nos revelar, né? Onde é que a gente tem errado, né? Tem pessoas que já são bem conscientes, tem pessoas que já sabem exatamente onde erra, mas tem pessoas que ainda precisam desse entendimento. Onde é que eu estou errando, né? Então, existe aí várias fases, né? Onde eu estou errando, ou eu já sei onde eu estou errando, mas que o Senhor em tudo, ele venha trazer luz,
né, para que a gente possa realmente fazer aquilo que está no coração de Deus, para que a gente possa realmente viver aquilo que Ele tem para a nossa vida, que a gente não perca mais tempo, né? Porque às vezes a gente fica dando tantas desculpas, não, Deus, eu não posso, eu não vou, eu não sou, né? Mas Ele é tudo em nós, né? Como Amém. você mesmo falou, né? O Senhor, ele sabe exatamente o que Ele quer de nós e Ele vai nos moldando até chegar naquele ponto. E que não haja resistências em nós para aquilo que Deus quer trabalhar na nossa vida. Amém. Então vamos orar. Deus amado, como é bom, Senhor, nós estarmos na Tua presença, Senhor, meditando na Tua palavra. E, Senhor, ouvindo, Deus, a ministração, Senhor, aos nossos corações. Deus, nesta manhã, o Senhor falou conosco poderosamente a respeito, Senhor, de mudança, Senhor. Deus, muitas vezes nós sabemos, ó Deus, das nossas limitações, das nossas fraquezas, ó Pai, mas isso, Senhor, não irá nos impedir, Deus, de viver os teus planos, desde que, Senhor, nós estejamos, Senhor, prontas, ó Deus, e disponíveis, ó Deus, a sermos como vasos de barro nas tuas mãos, Senhor. Eu quero te pedir nesta manhã que o Senhor venha tocar, Senhor, no mais profundo do nosso interior, Deus, aquilo que tem, Senhor, sido uma pedra, uma pedrinha, Senhor, de tropeço, a nos impedir a viver, Senhor, o extraordinário que vem da tua parte. Senhor, nós estudamos sobre Jeremias, Moisés, Senhor, e Isaías. Todos esses homens, ó Deus, falíveis como nós, ó Pai, mas que o Senhor havia, Senhor, escolhido e chamado para uma obra específica, Pai, mesmo sabendo dessas dificuldades, porque o teu propósito era trabalhar também na vida dos teus servos. Assim faça em nós. Especificamente, Senhor, eu te peço sobre o nosso linguajar, Senhor, a nossa língua, o nosso modo de se expressar, aquilo que nós proferimos e lançamos como semente, Senhor, na nossa vida, lançamos como semente, Senhor, na vida de outras pessoas, ó Pai. Vai, Senhor, nos purificando pela lavagem, Senhor, da Tua palavra, Senhor, pelo poder que há, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós não queremos nos acomodar, nós não queremos dizer não tem jeito, eu sou assim, eu cresci assim e não tem jeito, eu não consigo mudar, não, Senhor. Nós queremos estar aqui, Senhor, com o nosso coração aberto e dizer, faça em nós segundo o teu querer. Muitas vezes, Senhor, o Senhor retira de nós coisas, ó Deus, que nós precisamos perder para que nós possamos ganhar algo, Senhor, que vem da tua parte, Senhor. Oh, Deus amado, abre os nossos olhos, o nosso entendimento nesta manhã para reconhecer, Senhor, aquilo que há falho em nós, Pai. Toca na nossa boca, Senhor, nós somos servos teus escolhidos para proclamar, Senhor, as boas novas do teu evangelho. Nós não queremos ser, Senhor, homens e mulheres de ânimo dobre, Senhor, de pregar uma coisa, Senhor, para outras pessoas e viver outra não, Senhor. Nós queremos falar daquilo que nós cremos, ó Deus. Se eu creio que o Senhor liberta, eu vou proferir que o Senhor liberta, Senhor. Se eu creio, Deus, que tu pode transformar vidas, e é isso que eu vou proferir com as minhas bocas, Senhor, com a minha língua, Pai. Se eu creio, Deus, que eu fui chamada por ti, Deus, e que o Senhor tem uma obra, é sobre isso que eu vou falar, Deus. Oh, Senhor, coloca a fé no nosso coração, ajuda, Senhor, na nossa pequena fé, Deus. Nessa manhã nós possamos sair transformadas, ó Deus, e liberta, Senhor, do pecado que existe em nós, Senhor, liberta dessa carne que milita, Deus, todos os dias contra o nosso espírito, Pai. Oh, Deus, nós nos submetemos ao teu trabalhar e ao teu agir, Senhor, e cremos, ó Deus, que coisas maiores, Senhor, e melhores nós viveremos, ó Deus, porque é o Senhor que fez isso em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por este tempo, que o Senhor venha abençoar a cada um que ouviu e que irá ouvir esta live, abençoa a Regina e continua, Senhor, trabalhando, porque nós sabemos que o trabalho de santificação e purificação é diário e gradual. Senhor, nós não iremos desistir daquilo que o Senhor já decretou para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Eu te agradeço nesta manhã, Senhor. Amém.
Amém, amiga. Glória a Amém. Deus. Que palavra poderosa. Quero te agradecer, que Deus continue te abençoando, te usando, que cada vez mais Ele possa te fortalecer, né? Cada Amém. vez mais Ele possa te ungir, te guardar, né? Cada vez mais Ele possa falar ao teu coração e cada vez mais você possa se submeter a Ele, né? Amém. No nome de Jesus. Vamos Amém. fazer a nossa foto. Eu desativei aqui os comentários. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui os cabelos. Um, dois, três e seguir. Deixa eu ver se eu vou. Maravilha. Amiga, beijo, que Deus te Um abençoe. beijo. Deus abençoe Obrigada mais uma cada um que vez. está aqui, né? Se você ainda não assistiu desde o início, eu vou deixar gravada, aí você pode assistir. E também vai lá, se inscreve no canal, não é? Café com Propósito, @regi.anaceli, e tá lá todos os outros capítulos do livro, tá bom? Um beijo, amiga. Deus Amém. abençoe. Tchau, Deus abençoe.